Queridos, agora chegou um momento tão especial, esperado por todos, que é a ministração da Palavra do Senhor, e você vai poder acompanhar conosco agora um momento especial que foi ministrado no Congresso da Umadiçã e da Adiçã, a ministração da Palavra do Senhor agora para o seu coração. Mateus capítulo 11, verso 23, eu leio e vocês. E tu, Cafarnaum, porventura, por tuas obras, te elevas até o céu? Não, mas sim até o Hades te afundarás. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até o dia de hoje. Vou ler mais vezes o texto. É um texto duro, pesado. Veja bem, verso 23. E tu, Cafarnaum, porventura, por tuas obras te elevas até o céu? Não, mas sim até o Hades te afundarás. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até o dia de hoje. Verso 24, meus amados irmãos. Contudo eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para ti. Naquele tempo falou Jesus: com ações de graças te louvo, ó Pai, aleluia, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Diga amém. Mantenha sua Bíblia aberta e sente-se com muita alegria e faça um barulho dizendo glória a Deus. Tente colocar o seu coração no texto agora. Veja que Jesus está sendo acusado de beberrão de vinho, e até diziam que ele estava possesso do espírito de Baal-zebu, isto é, o mesmo chamado Beelzebu. Veja que no versículo 20, Jesus abre a sua boca e começa a falar dos melhores milagres que já haviam acontecido nos dias da história daquelas cidades, que nós logo a seguir vemos no verso 21, capítulo 11, verso 21, ele fala de Corazim, e ele diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram há muito, eles se teriam arrependido e com vestes de cilício e sobre cinza. No versículo 22, contudo eu ainda vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E a seguir, ele cita, além de Corazim, de Betsaida, ele cita Cafarnaum, a cidade dos milagres, a cidade da transformação da água em vinho. Veja que coisa incrível, que Jesus pessoalmente fez um milagre ali diante dos seus olhos. Cafarnaum, diga bem forte, Cafarnaum, a cidade onde o Senhor Jesus fez a transformação daquele vinho, daquela água em vinho, na presença deles. Quantos milagres Deus já operou na sua vida? Quantos milagres Ele já operou na sua vida? E eu pergunto, você está agradecido a Deus pelos pequenos, médios ou grandes milagres que Deus já ofereceu a você com amor para a sua vida, para te ajudar, para te levantar? Então ele está falando de uma cidade grande. Estou falando de coisas grandes, irmãos. Betsaida, Tiro, Sidom, Corazim. Falando de coisas grandes. De repente ele chega e diz assim: ei, Pai, te dou muitas graças porque tu revelaste estas coisas aos pequeninos. Eles não têm nem nome.
Você não vê aí, pastor Lúcio França, ele citar o nome de uma cidade dos pequeninos. Não existe a cidade dos pequeninos, não. Tem pequenino por todo lado. Eles não têm nome. Eles não são colocados na mídia. Eles não aparecem nas capas das revistas. Eles não aparecem lá nos púlpitos grandes das grandes igrejas. Não, eles estão por trás. Ninguém fala nada para eles na hora da apresentação, mas eles estão por trás. Eles são pessoas importantes, porque eles estão segurando, eles estão no suporte, eles estão na oração, eles estão na contribuição, eles estão fazendo alguma coisa que ninguém está vendo. Ele está dizendo a estas pessoas: tu te revelaste. Agora preste atenção na palavra mais importante desse texto, que está no verso 23, a palavra mais importante desse texto. Capítulo 11, verso 23 diz assim: mas sim, até o Hades te afundarás. Eu quero que toda a igreja dissesse comigo essa frase. Mas, diga com mais força, mas sim, até o Hades te afundarás. Agora escutem o que eu vou dizer, porque é muito, muito importante. Esse texto, Jesus está dizendo que uma cidade inteira, meu Deus, esse texto ele está dizendo que uma cidade inteira se afunda. Esse texto está dizendo que uma cidade inteira se afunda. Vou repetir mais uma vez, mas é porque eu sei que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que uma cidade inteira se afunda até o Hades. Por quê? Pergunta para mim. Quando você passa pelas boates, pelos motéis, e passa pelos lugares onde as pessoas estão fazendo coisas erradas e pecando, você não tem ideia do que está acontecendo ali. As pessoas que já morreram e que morreram sem Cristo, elas são levadas pelos demônios para lá, para esse lugar chamado lugar de tormento, que é uma terceira parte, um terceiro lugar, um lugar especial desse lugar chamado Hades, que eu estou falando aqui. Fica no centro espiritual da terra, isto é, não fica na parte física, senão que ele ocupa a parte espiritual do centro da terra. Exatamente nessa parte espiritual do centro da terra. Vocês estudaram nas vossas escolas que toda a parte física tem uma parte espiritual, tem algo invisível que está ocupando aquele espaço. Isto é, o globo da terra existe, e nesse lugar, no centro, bem no centro, a Bíblia diz, no centro espiritual da terra, está esse lugar chamado Hades. E as pessoas que morrem, por exemplo, uma pessoa que está dirigindo um carro e ela tem um acidente, Eduardo, ela tem um acidente, e ela morre, ela ainda fica ali, pastor Obed, uns 3 minutos, 3, quantos que eu disse? Por que eu sei disso? Quando Paulo estava orando, quando Paulo estava pregando lá no cenáculo, no capítulo 19 do livro de Atos, diz a palavra de Deus que ele estava pregando, e o Eutico caiu, e quando o Eutico caiu do terceiro andar, e o Eutico ficou lá embaixo prostrado, e Paulo veio descendo a escada, veio descendo a primeira parte, segundo, terceiro. Quando ele chegou lá embaixo, ele disse: a alma dele ainda está nele. Quem lembra disso, diga amém. Então esse período mostra, porque a Bíblia diz que o declararam como morto, ele estava morto. Mas Paulo deixou essa frase. Paulo foi demais, porque ele pode deixar isso para nós. Então, quando a pessoa se acidenta, é muito importante que nos primeiros minutos do acidente, se você estiver ali, você chegar ali e dizer: espírito de morte, sai da vida abandona essa vida. E você pode salvar aquela vida na hora da morte. Agora, escute uma coisa. Escute por quê. Por que que eu pedi para você? Por que que eu pedi para você gritar o nome dele? Sente. Você vai levantar de novo, mas você vai levantar com mais autoridade, hein? Lá vai.
Por que que eu pedi para você gritar o nome dele? Porque a Bíblia diz no livro de Salmos: naquele dia, quando os santos se congregarem diante do trono de Deus, eu ouvirei o meu nome sendo clamado na congregação. Imagine agora no céu. Imagina que nós chegamos no céu. Imagina que já houve um arrebatamento e você conseguiu triunfar. Imagina que você já subiu com a noiva e que o Espírito Santo te levou até lá. E agora você está dentro do céu. E agora você está procurando o seu amigo. Vai lá, grita o nome dele, fica em pé e grita o nome dele agora.